Bruno, você nos orienta a hora que devemos começar? Sim, vocês já podemos começar, tá bom? Tá aparecendo já o share Sim, sim, screen? estamos vendo. Tá. Bom, bom dia a todos. Eu queria muito agradecer o convite, né, em nome da Gisele, que eu acho que é a pessoa que nos uniu hoje nesse evento tão especial. Para mim é um enorme privilégio não só estar participando do evento, mas estar participando com dois painelistas de extremo valor à sociedade, de um conhecimento imensurável no tema que nós vamos falar, que é a estratégia da saúde digital para o Brasil. Então, assim, excepcionalmente, hoje eu queria muito destacar essa minha alegria pessoal de estar participando com dois queridos amigos, pessoas que eu admiro profundamente. Então, iniciando o nosso painel, eu vou convidar a professora Márcia Ito para iniciar a apresentação dela, na sequência, o professor Lincoln, e depois abrimos para o debate. Temos um tempo de trabalho estimado em 1 hora, né? Bom, primeiro eu quero agradecer a Gisele, a Alexandre e a organização, né, pela oportunidade de a gente poder apresentar a estratégia da saúde digital, né? Ela é bastante importante aí para a continuidade do que a gente tem trabalhado em relação à implantação e ao uso da estratégia digital. Bom, eu vou começar falando um pouco da história, né, um pouco do que a gente está tendo nessa área de estratégia de saúde digital, e depois eu vou falar um pouco, né, a respeito de uma área que é mais a minha cara, né, que é o que eu estou tentando colaborar dentro da estratégia de saúde digital e realmente, de repente, tem a ver aí com o que a Gisele falou, né, que é ter aí a participação do cidadão, né, não vou nem colocar o usuário do cidadão aí, né, da população, né, em relação à saúde digital. Então, começa aqui a estratégia da saúde digital, né? A primeira coisa que eu queria colocar para vocês é que, né, apesar de eu ser professora e pesquisadora do Centro Paula Souza, eu não falo em nome dela, né? Gosto muito, adoro o SUS, né? E dediquei a minha vida desde a graduação em informática e saúde, né? Tá, no intuito de melhorar a saúde. E as informações aqui apresentadas são de domínio público e qualquer opinião será de minha responsabilidade e reflexo da minha experiência, tá bom? Falar só um pouquinho, né, uma questão bem rapidinho, né, da minha formação, que ela é meio diferente, né? Então, eu sou médica, formada pela Escola Paulista de Medicina, aí ainda sou tecnóloga em processamento de dados pela FATEC São Paulo, e fiz meu mestrado e meu doutorado na Engenharia Elétrica da USP, né? Hoje estou lá no mestrado do Centro Paula Souza, além de ser professora da FATEC São Paulo, sou editora-chefe do Journal of Health Informatics, da SBIS, a Sociedade Brasileira de Informática e Saúde. Também sou membro da Comissão Especial de Computação Aplicada à Saúde da Sociedade Brasileira de Computação. Sou membro da International Academy of Health Science Informatics desde 2020. Né? E na própria IMIA eu acabo trabalhando no grupo de telehealth, né? E telesaúde. Além disso, sou secretária regional da São Paulo Leste, Sociedade Brasileira de Computação. Né? Do meu passado, né, fui coordenadora geral de gestão da informação estratégica lá no Ministério da Saúde, 2019 e 2020. Fui pesquisadora cientista na IBM Brasil Research Lab e tive meu lado empreendedora, que eu fui sócia-diretora da Mind Technology por algum tempo. Né? Tá? Mas chega de blá, blá, blá e vamos lá. Né? A história da estratégia da saúde digital começa com a estratégia da e-saúde, né, que começou no PROAD, dentro do Ministério da Saúde, no DigiSUS, na qual eles usaram a definição que tinha na OMS sobre a saúde, que é o uso da tecnologia de informação e comunicação para a saúde. Qual que é o objetivo dessas estratégias? Né? É aumentar a qualidade e ampliar o acesso de atenção à saúde, ao qualificar as equipes de saúde, agilizar o atendimento, melhorar o fluxo de informação para o apoio à decisão em saúde, decisão clínica, vigilância de saúde, gestão, regulação e promoção da saúde. E estimar os custos a eles associados. Então, a gente tem aqui um histórico, né? Então, começa lá em 2016, com a Política Nacional de Informação, Informática e Saúde, que resolve montar uma estratégia baseada, né, na metodologia para plano de ação, monitoração e avaliação da OMS, e em 2017, né, sai a estratégia de saúde do e-saúde para o Brasil, né? Tá? Então, é aqui que começa a nossa história, né? Qual que era essa visão, né? Então, o quê? É ter até 2020, né, a saúde digital incorporada ao SUS como uma dimensão fundamental
e reconhecida como estratégia de melhoria dos serviços da saúde, né? De que forma? Como, né? Pela disponibilização e uso da informação abrangente, precisa e segura que agilize e melhore a qualidade da atenção dos processos de saúde. E onde isso, né? Nas 3 esferas do governo e no setor privado beneficiando pacientes, cidadãos, profissionais, gestores e organizações de saúde. Né? Então, claro, né, a gente não teve tudo isso, mas estamos caminhando aí, né, a respeito disso, e por isso que a gente tem a estratégia em 2020, 2028. Quais foram os pilares da estratégia, né? Então, de acordo com a OMS, ele teria uma parte de liderança e governança, estratégia e investimento, legislação, política e regulação, né, principalmente do mercado. Para a nossa estratégia, o que a gente acabou fazendo? Colocando a governança e recursos organizacionais para esse pedaço que eu acabei de falar. Ele também previa serviços e sistemas, padrões de interoperabilidade, né? Aqui a gente fala muito mais em padrões de interoperabilidade, porque a gente tem bastante serviço e sistema que a gente precisa fazer com que eles se conversem, né? A infraestrutura continua aqui como continua aqui, e toda a parte de recursos humanos, né, que a gente coloca aqui, e que tem que ser bastante trabalhada, tá? Acho que inclusive no painel anterior, né, o professor Sabatini, né, falou aí de estar colocando, né, todos os profissionais de saúde conhecendo a LGPD e sabendo como lidar com ela, né? Então a gente estaria aqui nessa parte de recursos humanos que tem muito a se fazer. Bom, nesse meio de caminho surgiu aí a definição da saúde digital. Então o Ministério da Saúde colocou que saúde digital é o uso dos recursos de TIC para produzir e disponibilizar informações confiáveis sobre o estado de saúde para quem precisa no momento que precisa. O termo incorpora os recentes avanços na tecnologia, como os novos conceitos de aplicação de redes sociais, IoT, IA, Big Data, né? Tudo que a gente tem. Então, se a gente olhar por aqui agora com a saúde digital, a gente aumenta, né, o nosso... Na verdade, não é que aumenta o escopo, né? A gente tem continuidade dos trabalhos, né? Então, parti aqui para vocês de 2017, de 2018 até 2019, né, foram aí montados os planos de ações, o plano de monitoramento, né? Saí do PAN 2020, 2023, e aí se viu a necessidade, né, de fazer uma revisão da estratégia, né, tá? Que ela estava voltada para a saúde, agora ampliando esse escopo, né, tá? E colocar ações, né, que possam ser trabalhadas, né, e prioridades de como que a gente vai fazer para ter realmente a saúde digital no Brasil, né? Tá? Isso foi trabalhado em 2019, 2020, né? Inclusive em 2020 de ter a publicação, né, no final do ano, do documento da estratégia de saúde digital com o horizonte 2020-2028, tá? Então, vou falar um pouquinho, né, da estratégia de saúde digital, né? A visão é ter até 2028. A RNDS é a Rede Nacional de Saúde, ou seja, seria a parte da infraestrutura, né, tá? Para a gente poder fazer essa troca de informações. Ela estará estabelecida e reconhecida como plataforma digital de serviço e informações de saúde para todo o Brasil, em benefício do usuário, cidadão, paciente, comunidades, gestores, profissionais e organizações de saúde. Diria para vocês, né, o Lincoln pode falar até um pouco mais, porque ele esteve realmente trabalhando junto com a questão da RNDS, né, que até por conta da pandemia, né, ele até avançou muito mais, né, teve essa oportunidade de avançar mais, né, tá, do que realmente a gente tinha imaginado, né, tá? Os objetivos do plano de ação, né, que são essas prioridades aqui, né, que vão estar o plano de ação, né, descreve um conjunto de atividades a serem executadas e os recursos necessários para a implementação da visão de saúde digital associado à etapa evolutiva, né, tá? Então, essas são as prioridades aqui, né? Então, a gente tem tem essas prioridades, 1, 2, 3, 4, 5, 7 prioridades, né? Tá? Englobando todo aquele arcabouço que eu falei para vocês, né? Tá? E a parte que eu trabalho mais, que é a parte de engajamento, né, do paciente, né, principalmente, então é o usuário como protagonista, né, que é o engajamento de paciente cidadão para promover a adoção de hábitos saudáveis e o gerenciamento de sua saúde, da sua família, da sua comunidade, além de auxiliar na construção do sistema de informação que irão utilizar, né? Aí a gente tem todas as outras, eu vou falar só um pouquinho a mais dessa prioridade. Todas elas têm ações, né, como eu coloquei para vocês, falei anteriormente, né? E a de usuário como protagonista é o engajamento dos usuários, né? Então, ações para envolvimento do cidadão, ação para o envolvimento de profissionais de saúde, né? E a plataforma seria o registro pessoal
de saúde, né? Então, falando rapidamente aqui, né, para não estourar o tempo do engajamento do paciente, né? Então, o engajamento do paciente, principalmente, é muito importante, porque o engajamento dele faz com que haja diminuição dos recursos de saúde, faz com que os pacientes tomem as melhores decisões e tenham os melhores desfechos clínicos. E uma das coisas que a gente tem de problema de engajamento é a comunicação, né? Então, o problema de comunicação entre o paciente, o cuidador e o profissional da saúde causa esse baixo engajamento. Então, para isso, né, existe aí o conceito de health literacy, que é o letramento em saúde, né, que a gente junta, inclusive, com e-health, né, que seria a parte do digital literacy, né, mas o health literacy, que seria o problema do digital, da literacia, né, do letramento digital, juntando com a parte do letramento em saúde, né? Tá? Então, não vou até me deter aqui, mas existem 3 níveis de compreensão, né? E cada uma delas deve ser trabalhada de uma forma diferente, né? Tá? Para melhorar o engajamento. E, em relação à comunicação, a gente fala de estratégia de comunicação, né? O que é uma estratégia de comunicação? São orientações de forma para conquistar a atenção do público-alvo, direcionando os padrões de design, tom de voz, canais de comunicação, ou seja, como a informação será trocada entre o transmissor e o receptor, tá? E a gente acaba falando aqui de estratégia comunicativa de engajamento do paciente, né? Foi um termo aí que eu e uma linguista criamos, né, numa patente, né, que está em submissão nos Estados Unidos, tá? Em falar que a gente tem que, né, ter meios, né, para trocar informações de saúde entre o paciente e o cuidador e o time de cuidado, coordenador do cuidado, gerente de cuidado, com o propósito de promover o engajamento da saúde, ou seja, criar ferramentas que utilizem estratégias comunicativas de engajamento do paciente ou que apresentem as melhores estratégias para profissionais de saúde. Então, a gente faz uma análise da comunicação do paciente, né? E com isso a gente tenta encontrar qual a melhor forma de comunicação, seja ela falada, seja ela apresentada numa telesaúde ou até essas estratégias passadas para o próprio médico, para o próprio profissional de saúde, para saber como lidar com esse paciente e aumentar o engajamento. De qualquer maneira, o que a gente tem que pensar em relação à estratégia de saúde digital, né? Então, em relação à doença crônica, é organizar o cuidado ao redor do paciente, ou seja, criar uma tecnologia que possa monitorar os pacientes, usando e compartilhando informação por todo o time de cuidado do paciente e seus familiares, né? Com isso, aumentar o engajamento do paciente com a saúde, onde se cria uma nova tecnologia que permite a pessoa monitorar, gerenciar e entender a sua saúde, na qual eu tenho a melhora da qualidade de vida, né? E o paciente conseguir se sentir assistido, apoiado como pessoa. Mas com a pandemia, a gente também começa a pensar, né, em relação à doença infecciosa. Então, organizar a vigilância e controle da infecção na população, onde é necessário criar tecnologias que ajudem no controle da infecção do ambiente, vigilância sanitária e pesquisa de vacinas e medicamentos, onde aumenta o engajamento do paciente no combate das doenças infecciosas, prevenção e promoção, na qual a gente cria tecnologias que permitem às pessoas monitorar, gerenciar e entender o quanto a sua saúde pode influenciar na saúde de todos, né? Então, eu aumento a qualidade, segurança e eficiência, levando à melhoria dos resultados em saúde para melhorar a saúde da população. E, claro, gente, todas as ferramentas são para auxiliar, né, e ajudar o profissional de saúde a melhor atender, né, a população, tá bom? Então, isso aqui rapidamente que eu queria colocar para vocês a respeito da estratégia de saúde digital, né, e um pouco da minha opinião em relação ao engajamento, né, o usuário como protagonista, né? Quero agradecer, né, a oportunidade, estou disponível a perguntas. Obrigada. Obrigada, Márcia. É um grande desafio, né? A gente tem um país de dimensão continental. Acho que o nosso debate hoje vai ser muito em como vencer desafios. Passando então a palavra ao professor Lincoln. É um prazer e um orgulho, Lincoln, por favor. Desculpa, gente. Sem áudio, Lincoln. Sem Não, áudio. agora eu Agora percebi que eu estava sem áudio. Bem, é um prazer estar aqui, Alessandra. Alexandra, muito obrigado pelo convite. É um prazer de verdade. Quanto tempo nós não nos vemos? A pandemia fica muito seletiva, né? Ela fez coisa. A gente trabalha de forma muito seletiva com grupos pequenos de cada vez. É um prazer falar para uma audiência tão importante quanto a desse evento. E eu tive um pouco de sorte agora porque eu acabei de cair. Minha internet caiu no meio da apresentação da Márcia, e com isso eu
eu estou muito feliz de ter conseguido rebootar minha máquina a tempo de apresentar para vocês aqui. Só peço um segundo de paciência, que eu estou tentando me achar aqui agora para garantir a apresentação. Só um segundo, por gentileza. Estamos com tempo. Isso. Não, obrigado. Bem, então, renovando o meu prazer de falar sobre esse tema, né, para vocês, acho que é um tema absolutamente fascinante. O meu objetivo é fazer uma apresentação sucinta para que a gente tenha tempo de discutir, tá bom? Eu acho que é muito importante que a gente tenha tempo de discutir bastante o tema apresentado aqui. Primeiro, né, então, só lembrar vocês, assim como a Márcia disse, eu também quero declarar que eu não sou funcionário público, nem represento qualquer hora de governo, mas sou fã de carteirinha do SUS faz 42 anos agora que eu trabalho em informática em saúde, né, e assim, é uma dedicação de vida, né, assim, eu chego a essa idade aqui com uma enorme satisfação de ver tanto desenvolvimento e enorme desespero por ver tanta coisa que a gente tem para fazer ainda pela frente, né? Bom, a gente tem um problema clássico que todo mundo conhece, né, de interoperabilidade, que é o fato de que a informação é insumo fundamental para a saúde, né? A gente não consegue prestar serviço de saúde adequado se não tiver informação. Sistemas de informação heterogêneos tipicamente não conversam entre si, né? Então você sai de um prestador, vai para o outro, a informação de um fica perdida, você não consegue juntar as coisas, e praticamente todos os atores conversam um a um, né, entre si. Então, um hospital se conecta a vários laboratórios fazendo uma conexão um a um. A gente falta a noção de comunidade para troca de informação, né? E com isso os dados são mantidos em silos e a atenção à saúde e os processos decorrentes são todos fragmentados, né? Então, é óbvio que... Opa! Desculpa. É óbvio e natural que a gente imagine que essas coisas deveriam usar hoje o poder da nuvem para fazer troca de informação entre todos os atores, né? Então, esse é um sonho interessante, né, importante e que tem motivado o desenvolvimento das estratégias de saúde digital, tem incentivado, tem impulsionado, né, as organizações de saúde para procurarem ser mais eficientes, trocando informação de uma forma mais clara. Isso aqui é muito mais importante do que ajudar uma organização de cada vez. Essa aqui tem grande ação em melhorar o mercado de saúde, né? A atuação toda da saúde ser mais efetiva. A gente deveria aprender um pouco mais com o sistema bancário, que hoje deve estar na sua 4ª geração, né, com o Pix, né, e a gente ainda está na geração 0 da saúde, né? Nós ainda não conseguimos dar esse salto de qualidade. Bom, mas é em função disso, né, é que foi desenvolvida a Estratégia de Saúde Digital para o Brasil, uma iniciativa do Ministério da Saúde, que vem sendo desenvolvida ao longo dos últimos 10 anos, né? Já há 10 anos a gente já estava discutindo a estratégia de e-saúde para o Brasil, que acabou sendo publicada em 2017, e de lá para cá avançou para se caracterizar numa estratégia de saúde digital para o Brasil, com essa visão de chegar até 2028 com mudanças importantes, né? E a estratégia, ela é muito bacana esse documento, o link está ali embaixo para vocês acessarem, né? Foi aprovado em todas as instâncias do SUS, até no Conselho Nacional de Saúde, passou por todas as instâncias que deveria passar, né? E ela oferece uma visão inspiradora, né? Ela tem um plano de ação que é muito legal e tem um plano de monitoramento e avaliação também. Mas o mais relevante dela, da estratégia, é que ela é capaz de alinhar iniciativas nacionais e gerar o acúmulo de bens, conhecimentos e experiências que possam levar à transformação. Eu acho muito interessante notar essa questão, fortalecer essa questão do acúmulo, né? Porque a gente tem um monte de iniciativas em andamento em saúde digital no Brasil,
mas são em múltiplas direções, né? Elas não acumulam, elas têm dificuldade de acumular porque cada um atira para um lado. As organizações, elas não estão alinhadas, não geram acúmulo. A questão de geração de acúmulo, o melhor exemplo que eu tenho é quando a gente pensa nos estudantes, né? Principalmente essa geração do milênio, que faz um ano de medicina e larga, 2 anos de direito e larga, 2 anos de psicologia e não termina o curso, né? E com isso, você gastou uma enorme energia, né? E você gerou bens, gerou conhecimentos e gerou experiências, mas não acumula para transformar aquela pessoa em um profissional qualificado naquela especialidade, né? Qualificado para promover a transformação interna e externa, que é requerida, né, das pessoas maduras, das organizações maduras e assim por diante. Então, o exemplo é uma caricatura, obviamente, mas ele tem como objetivo dizer que se a gente trabalhar em projetos alinhados, em conceitos alinhados, em objetivos alinhados, a gente tem maior chance de de conquistar transformações relevantes para o Brasil, né, e para o mundo também. Então, o que é muito interessante da estratégia de saúde digital com essa visão de 2028 é que ela partiu da RNDS, que é a Rede Nacional de Dados em Saúde, né? Ela partiu da RNDS como uma coisa que já existe hoje, que já está na nuvem, que já usa tecnologias modernas, já usa software aberto, né? Usa blockchain, que permite que você tenha sistemas distribuídos e muito bem protegidos, né? Já tem o conceito de data lake, tem o conceito de nuvem pública, ou seja, né? A nuvem não é específica de um fornecedor ou outro, ela vai ser oferecida por um de cada vez, mas ela podem conversar entre si as diversas nuvens que estiverem relacionadas. Então, a RNDS ela não é um sistema. Algumas pessoas falam, a RNDS é um novo sistema. Não, não é. A RNDS é uma rede que integra redes, né, que pode e deve integrar redes. E com isso, né, aproveitando a iniciativa da RNDS, a estratégia diz assim, puxa, a nossa visão para 2028 é que a RNDS se torne a plataforma digital de inovação, informação e serviços de saúde para todo o Brasil. Quando a gente fala o conceito de plataforma, né, nós estamos falando de serviços, né, de redes, em que oferecem serviços que podem ser compartilhados entre todos os atores que estiverem conectados à plataforma, né? E como essa plataforma, vocês imaginem, por exemplo, Netflix é uma plataforma, a Amazon é uma plataforma, o Mercado Livre é uma plataforma, né, que conecta fornecedores, conecta pessoas interessadas, conecta gente que quer ver filme, distribui serviços e assim por diante, né? Ela não é um sistema, é uma rede de redes. E, nesse caso, né, da RNDS como uma plataforma de plataformas, significa que a gente deveria ter muita facilidade de prover serviços e gerar inovação. Por exemplo, se você imaginar que todos os resultados de exame realizados no Brasil pudessem ser colocados na RNDS para uso do paciente, né? Ou que serviços de telesaúde e telemedicina pudessem ser oferecidos para todo mundo que estiver conectado na RNDS, desde que os critérios sejam atendidos, né? Critérios de qualidade, critérios de disponibilidade. Então, um exemplo bom de uso, né, de uso da RNDS é esse de você imaginar que, puxa, eu quero oferecer um serviço, né, seja de terminologia, seja um serviço de saúde, seja um serviço de análise de resultados, e eu posso oferecer isso oferecendo para a RNDS, e desde que eu obedeça a todos os critérios que a RNDS deverá exigir como plataforma de serviços, né? Então, quando alguém de nós baixa uma aplicação, ou usa um serviço da Amazon, ou da Netflix, ou baixa uma aplicação do Google Apps, ou do App Store, do Apple Store, a plataforma ela já tem as regras de negócio, as regras de operação já estão obedecidas, já estão embutidas na plataforma, né? Então, quando eu compro uma aplicação no Android, por exemplo,
aquela aplicação, ela já tem o responsável, já tem o que eu devo fazer, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, os meus direitos já estão definidos, a forma que eu pago já está definida, a maneira de responsabilizar se alguma coisa der errado já está definida também, porque esse é o conceito de plataforma. Então, a tecnologia é importante, é fundamental. Sem tecnologia, você não estabelece a plataforma. Mas o conceito de interoperabilidade, ele vai muito além da tecnologia, porque a interoperabilidade pressupõe que o modelo de remuneração seja entendido dos dois lados, que o modelo de responsabilização seja entendido dos dois lados, que toda a questão de legislação ética e privacidade, como foi discutida na sessão anterior, seja obedecida pela plataforma, né? Então, a plataforma é um grande facilitador das coisas que a gente deseja tanto que aconteçam na saúde, né? Então, ligando atenção primária com atenção secundária, com atenção hospitalar, né? Que seja capaz de conectar todos esses serviços através de uma plataforma de serviços, né? Que evite, que cause disrupção, porque ela não tem barreiras geográficas, né? Ela pode ter outras barreiras, mas não necessariamente tem barreiras geográficas. Então, o salto que se imagina, né, a visão que se coloca da RNDS como plataforma é uma visão realmente revolucionária e que só pode ser patrocinada pelo poder público, né? Só apenas o SUS, ainda que os serviços não sejam exclusivos do SUS, mas apenas o SUS pode ser o grande coordenador e a liderança dessa plataforma que se espera construir, ainda que não se construa totalmente até 2028, mas que as bases delas estejam colocadas. Por outro lado, também é claro que não dá apenas para o poder público executar todas as atividades que têm que ser executadas para garantir que a RNDS se transforme nessa plataforma, né? E só para vocês terem a importância da RNDS hoje, é que com a Covid, né, com a pandemia, ela se tornou o repositório das carteiras de vacinação de hoje, mais de 120 milhões de brasileiros. Com defeitos, com limitações, mas o caminho está lá, os padrões de interoperabilidade estão sendo utilizados, o setor privado deposita resultado de exame na RNDS, a vacina, seja lá onde ela tenha sido feita no Brasil, ela deve acabar caindo no repositório da RNDS, que não é um repositório, é um repositório distribuído na nuvem. A RNDS tem nuvens, tem containers na nuvem, um container para cada estado ou unidade da federação. Então, é um conceito incrível, né? É um conceito incrível e que, para ser desenvolvido, precisa do esforço de muita gente, né? De muitos lados. Bom, como não podia deixar de ser, a saúde digital, né? A estratégia de saúde digital, ela tem que ser direcionada por prioridades que sejam prioridades de saúde, né? Mas a sua primeira prioridade, de 7 prioridades que foram identificadas para o plano de ação, a primeira necessidade é de governança. A estratégia de saúde digital precisa ter uma governança que garanta que os princípios éticos funcionam, garanta que as necessidades de saúde sejam atendidas, né? Garantam ética, privacidade, colaboração e tudo mais. Então, apenas aqui, o único que está detalhado nesse slide aqui são as prioridades de governança e liderança, né? Só para dizer que existe um monte de subprioridades, né? De prioridades e subprioridades que são destacadas como parte da estratégia. A estratégia ela tem a cara do Brasil, né? E ela usa os princípios que foram definidos pela Estratégia Global de Saúde Digital, por exemplo, da Organização Mundial de Saúde, e ela se baseia também num combinado de best practices, né, de melhores práticas, que a gente olhou para a Holanda, a Austrália, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra e assim por diante, né? Então, ela não é uma invenção brasileira, mas ela é uma adequação dos grandes conceitos do estado da arte de saúde digital às necessidades do Brasil, né? Então, aqui é dar um exemplo de uma prioridade, né? As outras 6 prioridades são a de informatizar todos os níveis de atenção, primário, secundário e terciário, né? Suporte, essa prioridade é importante, que tudo que se faça em saúde digital seja voltada para melhorar a atenção, né? Uma prioridade 4, que a Márcia explorou bastante, é de usuário como protagonista, né? Ele não é... A tecnologia hoje permita que você desenhe aplicações
que venham das necessidades do indivíduo para o sistema, e não o contrário. Até a gente está acostumado, né, por limitações tecnológicas, a fazer com que tudo que a gente desenvolvia era desenvolvido com a cara do analista que desenvolveu. Hoje, com o avanço da tecnologia, a gente tem questões de usabilidade que podem ser claramente atendidas pela tecnologia. A prioridade 5 é uma prioridade muito antiga e ainda não satisfeita, que é a de que a gente tenha recursos humanos de boa qualidade, né? E nós nem sabemos exatamente quanto que nós precisamos num país do nosso tamanho, quantas pessoas precisam ter que tipo de formação, mas sabe-se que todo mundo precisa estar preparado para ser usuário ativo e consciente da saúde digital, né? A prioridade número 6 é de criar um ambiente de interconectividade em qual se possam exercitar inovações, que seja parecida com a RNDS e no qual você possa exercitar as inovações. E a prioridade número 7 é criar um ecossistema de inovação aberta que permita que todos os atores, públicos e privados, respeitadas todas as limitações e garantidos os critérios de ética, privacidade, confidencialidade, né, e de gestão de benefícios também, que elas possam ser compartilhadas e possam ser inovadas, né, novos modelos de serviço, explorar, uma das prioridades é explorar o que é valor em saúde e assim por diante. Aqui nós temos um mapa geral, né, que mostra que para cada uma das 7 prioridades definidas, a gente tem várias subprioridades, algumas delas já vêm sendo atendidas, já vêm sendo desenvolvidas, ações vêm sendo desenvolvidas para atendê-las, né, mas que tem um conjunto grande de prioridades que não vale a pena ou seria impossível a gente detalhar agora, né, mas que são conceitos muito importantes para o desenvolvimento da estratégia. E como uma questão muito importante, mas e para mim, pessoalmente, esse é o grande diferencial entre esse documento e os documentos anteriores, né? É que aqui existe um reconhecimento de que o Ministério da Saúde ele tem que estar muito envolvido em garantir que as questões essenciais do SUS sejam atendidas, como, por exemplo, a informatização de toda a atenção primária, de todos os níveis de atenção do serviço público e assim por diante. Mas existem esses 2 eixos aqui que abrem uma possibilidade de implantação do espaço de colaboração, ou seja, é um espaço em que organizações públicas e privadas, sob a liderança do Ministério da Saúde, do Ministério de Ciência e Tecnologia, do poder público de uma maneira geral, possa trabalhar, desenvolver iniciativas que beneficiem a toda a saúde, a toda a sociedade civil, aos pacientes, aos gestores e assim por diante, né? Então, imagine, por exemplo, que se defina como desenvolver colaborativamente os processos necessários para que todos os resultados do exame, feitos em qualquer lugar do país, sejam colocados na RNDS para permitir acesso pelos pacientes, para os médicos que eles autorizem e assim por diante, né? Imagine que avanço que seria isso, que uso que daria para a RNDS e como seria relevante para a população. A carteira de vacinação, que hoje só cobre Covid, deveria ser estendida também para cobrir todas as necessidades, né? Então, esse tipo de iniciativa pode contar com recursos privados, em parcerias público-privadas, de maneira que se acelere o desenvolvimento da estratégia de saúde digital, né? Então, tentando concluir, né, eu sou fã de carteirinha da ESD também, tenho o prazer de ter contribuído para a sua elaboração, né? Mas a minha grande expectativa, né, ou a grande expectativa que a gente deveria ter para a estratégia é, em primeiro lugar, que as prioridades que estão definidas lá direcionassem investimentos em saúde digital. Ou seja, se as agências de financiamento à pesquisa e desenvolvimento abrirem editais ou acolherem projetos que trabalham com informação em saúde ou informática em saúde, elas deveriam exigir que mantivesse alguma coerência com a estratégia nacional, né? A segunda grande expectativa é de que o espaço de colaboração gere inovação. Quer dizer, a partir do momento que você convide
startups, né? Empresas públicas e privadas que queiram gerar inovação e coloquem nesse espaço de colaboração, que elas gerem essa inovação já usando a plataforma, né, o modelo da plataforma da RNDS, de maneira que o resultado seja imediatamente viável para a utilização por todos pela RNDS. Né? E assim que sejam criados novos modelos de serviços e de remuneração para a saúde de todo o país. Lembre-se, né, que até um ano e pouco atrás, a gente não podia fazer telesaúde como se faz hoje. Né? E veja o benefício que foi trazido para todos, o fato de que se pode atender pacientes usando a telesaúde. Mas ainda, né, falta regulação para isso. Então, os novos modelos vão ser criados de maneira a assegurar a qualidade, né, do serviço oferecido, que garanta a legislação e assim por diante. Né? Ou seja, na verdade, todo esse conjunto de coisas deve levar a RNDS a se consolidar como sendo a plataforma digital de inovação, informação e serviços de saúde para o Brasil, em todos os eixos, não é só tecnologia. A tecnologia é o mais simples deles, porque a gente sabe fazer, mas é como se organiza, como se escolhem os padrões, como que se viabiliza a conexão, como se responsabilizam os prestadores de serviço, os compradores de serviço e assim por diante. Né? Falta muito dessa estrutura, desse arcabouço que é provido em grande parte pela própria estratégia. Né? Ou seja, a NRDS já é hoje um tremendo repositório de dados, né? Mas a gente tem que torcer para que a gente consiga acelerar o desenvolvimento da inovação, o uso da RNDS e assim por diante. Né? E acho que as nossas organizações, todas elas só têm 3 opções. Ou elas lideram, né, esse desenvolvimento, ou elas acompanham, ou vão ficar para trás. Né? Não dá para... O mundo mudou. Né? A gente costuma dizer agora que não é que a tecnologia suporta a operação. Gente, em inúmeros casos, a tecnologia é a operação. Né? Você não consegue dissociar uma coisa da outra, mas a única maneira de prover serviços para grandes massas, sejam ele em que área for, é tendo tecnologia adequada que proveja o acesso, garanta o acesso e acesso de qualidade. Né? Então, eu vou parar por aqui, queria agradecer e me colocar à disposição para discutir o assunto. Aceito provocações, comentários, o que for, porque entendo que as pessoas não devem ficar imunes à estratégia de saúde digital. Muito obrigado pela presença de vocês, pelo convite feito pela organização, em especial pela Alexandra Monteiro por ter acolhido e a Marcia Ito por ter compartilhado comigo essa apresentação. Muito obrigado a todos. Nossa, Lincoln, parabéns, assim, eu sou fã tanto das suas apresentações como da Márcia, né? Mas eu confesso que você se supera sempre, muito legal, assim. Bom, eu acho que está aberta a pergunta, convidamos a plateia virtual a enviar pelo chat, eventualmente, se preferirem trazer questões por voz, levantem a mão antes, certo? Mas sempre a inscrição pelo chat. Mas eu tenho a vocês dois algumas questões que eu queria ponderar. Sem dúvidas que você, a Bia, né, toda a equipe, a Juliana, a Márcia, vem trabalhando excepcionalmente para essa... Eu sou da saúde, né, até para me apresentar à plateia, eu sou médica, um pouco híbrida, mas talvez mais saúde e menos tecnologia ainda, né? Então, assim, dentro desse contexto, ao longo de tantos anos de desafio, eu acho que a gente tem, eu entendo, pelo menos 3 grandes desafios, se nós agruparmos para a implementação plena da estratégia de saúde digital. Uma é o paciente como centro do cuidado, questão do engajamento. A gente sabe que a nossa população no SUS, tanto da saúde pública quanto a suplementar, que hoje eu presumo que seja em torno de 15% só, né? Por conta dessa perda de recursos da população. Então, antigamente a gente tinha em torno de 20%, 20% a 25% da saúde suplementar, que são as seguradoras de saúde, e um percentual sempre prevalente da saúde pública, né? Hoje eu acho que a gente já avançou nisso. Mas mesmo na saúde privada, na saúde suplementar, eu ainda não vejo entre meus pares essa percepção
do paciente como centro do cuidado, né? Tanto do dado dele, com a Lei Geral de Proteção de Dados, que foi o painel que nos antecedeu, eles não entendem, as pessoas não entendem o que é dado, e principalmente elas não têm essa visão de autocuidado. Então, dentro desse primeira, agrupando talvez as dificuldades, né, as dores a serem vencidas ao longo desse processo que temos até 2028. O paciente como centro de cuidado, a formação de pessoas, já que quando se vai para a graduação, os alunos da medicina, por exemplo, eu sou professora aqui no Rio, eles acham que falar de tecnologia e de sistema de informática torce o nariz, não tem nada a ver, professora, né? E a gente sabe disso. Do lado da tecnologia, eu presumo que não, pelo que eu converso com alguns amigos. E a terceira dor seria a infraestrutura. A gente já tem uma pergunta no chat, mas antes eu gostaria de ouvir os dois em relação a esses três dores, em ordem de maior dificuldade. Seria esse trabalho com o paciente responsável pelo seu cuidado, a formação de pessoas ou a infraestrutura. Qual seria dos três o maior desafio? Acho que difícil, viu, Alexandra, elencar qual que é, porque na minha opinião, tem interdependência, tá? A gente não consegue fazer nada sem a infraestrutura, porque não adianta eu falar assim, olha, nós podemos ter aí uma ferramenta que nos auxilia a monitorar, não estou nem falando de inteligência artificial, né? Acompanhar o paciente, tá? Assim, não estou nem falando de registro eletrônico, é alguma coisa que o cara, né, o paciente consiga falar com o seu médico. Se a gente não tiver uma infraestrutura, não consegue, né? Tá? Usar o WhatsApp não é a melhor coisa da face da Terra, porque existe todo o problema da LGPD, né, e uma série de outros fatores dentro do uso de uma tecnologia do tipo WhatsApp, mas, por exemplo, é o que o pessoal está usando. Então, sem infraestrutura é complicado, né? Sem a formação do profissional, também é complicado, né? Veja que o Sabatini, no painel anterior, né, falou aí da posição das pessoas, e aí não é nem em relação ao dado, né? Porque, assim, você falar em voz alta, né, coisas da pessoa, não está nem envolvendo informática, né? É até uma coisa de ética mesmo da pessoa. E a gente tem esse problema, ainda mais agora, com essa disseminação, né, das startups, da tecnologia. Então, todo mundo se considera podendo fazer alguma coisa. Então, vira e mexe, tem startup falando comigo, e a gente percebe que, na verdade, essas pessoas, né, que não são da área da saúde, elas pegam uma experiência pessoal, né, tomam aquilo como uma verdade absoluta e desenvolvem algum projeto em cima dela. Então, realmente precisa ter uma discussão, e eu acho que isso é muito importante, e o próprio profissional de saúde, porque ele pega aquele aplicativo, ele acredita piamente naquilo e começa a usar sem crítica. Então, eu acho que isso é uma coisa complicada, né? Então, a formação é essencial. E, hoje em dia, essa coisa de olhar o paciente é alguma coisa que começou lá em 2000, lá nos Estados Unidos, na Europa, né? Eu venho estudando isso desde essa época, mas no Brasil ele começou a ser discutido apenas mais recentemente, né? 2010, 2010 foi quando começou a aparecer alguma coisa, né? Tá? E mais fortemente a gente tem uma discussão dessa em 2017, 2018. Né? Então, acho que essa coisa até do paciente como centro é uma coisa recente que também tem que ser colocada, tanto no recurso humano com o próprio paciente, porque o paciente também não tem noção disso. Então, é um trabalho realmente aí bastante grande que tem que ser feito em todas essas esferas, independente de ter tecnologia ou não. Eu acho que a tecnologia pode ajudar, né, em relação à disseminação dessas coisas todas, né? Tá? Mas essa é a minha opinião. Eu queria até ver o Lincoln, que eu acho que ele tem muita coisa a acrescentar aí. Lincoln, antes de passar a palavra para você, tem duas perguntas, acho que direcionadas a você. Então, se você puder, no chat, se você puder responder a minha dúvida, que eu queria realmente ouvir os dois, e depois, na sequência, já responder, que eu estou preocupada com o nosso tempo, certo? Então, sim, acho que são direcionadas as duas a você, inclusive uma é nominal mesmo. Okay. Não. Tá bom, tá ótimo. Obrigado. Não, acho assim, nossa, é um mundo de coisas, é para passar a tarde conversando sobre o assunto, mas tentando ser objetivo, né? Eu entendo que o nível de prontidão das coisas desenvolvidas pelo Ministério da Saúde, dentro da RNDS, são bons. Não são excelentes, mas são bons e procuram seguir padrões que eles mesmos propuseram. Tal.
Então, acho que isso é bom. A segunda questão, com relação à resistência de fornecedores, vejam só, hoje, pela primeira vez, os laboratórios privados estão depositando na RNDS resultado de exame usando o LOINC e usando o HL7 FIRE, né? Gente, assim, são as 3 moléculas do topo do iceberg, né? Isso, as 3 moléculas, é um nada, mas é alguma coisa, porque a gente ninguém sabia nem que era o FIRE, que é HL7, o que é LOINC, o que é. Mas hoje um resultado de exame está sendo posto lá. Para colocar o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, é uma barreira completamente diferente de colocar o zero. Então, essa é uma questão. A segunda questão importante que vem junto é a força que o espaço de colaboração deve ter, né? Porque é impossível imaginar que o poder público, o Ministério da Saúde, sozinho, consiga superar todas essas dificuldades que foram levantadas de recursos humanos e de engajamento do paciente, etc. e tal. Mas se a gente olhar para a sociedade civil como um todo, para as melhores organizações de saúde do país, né, para as grandes operadoras também, essa noção de ter o paciente mais ativo, de ter um paciente que faça coisas que normalmente só o médico que faz, né? Ou seja, vamos aproveitar um pouquinho do sistema bancário, né, para engajar pacientes. Gente, nós trabalhamos para o banco, a gente paga, às vezes a gente paga para trabalhar para o banco, a minha internet é minha, mas eu pago para trabalhar para o banco, e eu gosto, porque eu não tenho que ir ao banco, né? Então, esse tipo de abordagem, né, não dá para o Ministério fazer isso sozinho, é impossível. Essa é uma questão nitidamente multissetorial e também que tem que envolver a sociedade civil inteira discutindo isso e como melhorar essa abordagem. Então, eu entendo, acho que eu estou super de acordo com as barreiras que vocês levantaram, mas o que a minha expectativa é que se a gente conseguir construir um ambiente que saia apenas do ambiente do Ministério da Saúde ou apenas do governo e que a gente exija das organizações que elas deem a sua contribuição nesse sentido, a gente tem muito mais chance de superar a médio e longo prazo. Essa é a minha visão, a minha convicção, né? Agora, mas assim, eu entendo que dá para a gente aprofundar isso muito, né? E eu me coloco à disposição das pessoas, se quiserem se comunicar comigo posteriormente, fiquem à vontade. As perguntas do chat, você quer que eu encaminhe para você? Eu acho que a gente está assim num processo de transformação digital que a saúde, exatamente como o Lincoln falou, né, precisa entender. O banco foi traumático, né? O sistema bancário, eu me lembro que, pelo menos para mim, foi traumático. Hoje eu estou addict do Bankline. Então, acho que é um processo aí que a gente vai ter que passar. Eu vou ler para você, talvez, com as perguntas. O Lindolfo, ele comenta aqui, excepcional apresentação, que abriu inúmeras brechas para discussão, pena não ter um tempo maior para debate. Exatamente, eu estou até preocupada com o horário. Ótimo, Lindolfo, também muito feliz e aprendi muito. O Álvaro, ele coloca aqui, gostaria de saber qual nível de Essa eu não sei. respondi. Nível de prontidão. Ok, já respondeu a ele. E a última tem uma para você também aqui. O Dia Lincoln, uma das grandes barreiras à interoperabilidade em saúde é a quase intransponível resistência de fornecedores de software. Você quer comentar? Sim, claro. Então, existe uma barreira, porque alguns atores não querem compartilhar uma informação que também não é deles, né? Ele quer usar a informação do paciente em seu benefício e não quer compartilhar, porque não quer compartilhar, ele vê como um patrimônio dele, o que não é, né, é do paciente. Então, enquanto o banco está falando em open banking, seguros estão falando em open insurance, a gente está falando em locked down healthcare, né? Todo mundo querendo conter as suas informações. Então, esquece. Por isso que o poder público é tão importante, porque é ele que vai regular essa história. Então, a partir do momento que o Ministério da Saúde começa a exigir resultado de exame na internet, de Covid na internet, né, ou na RNDS, essa coisa vai aumentar e vão começar a exigir outras coisas, que as consultas de telesaúde, por exemplo, sejam o sumário de atendimento, o registro de atendimento clínico seja colocado na rede e assim por diante. Esse é um movimento sem volta, gente. Pensem bem, né? Olha o quanto que o mercado bancário ficou muito mais eficiente com as coisas que eles usam hoje. E que eles não escolheram, não foi escolha deles, foi o Banco Central que falou há 20 e poucos anos, falou,
pessoal, é o seguinte, ou vocês defendem aí um padrão interno para melhorar essas transações, ou faço eu, né? E o mercado, claro que o mercado bancário é muito mais simples, muito, né, muito menor número de atores do que no mercado de saúde, mas foi uma ação central, né, governamental, que decidiu e que propôs e que causou o avanço que a causou. Gente, em qualquer lugar do mundo, saúde digital é liderada pelo governo. Na Austrália, na Inglaterra, na Nova Zelândia, na Suécia, no Canadá, onde vocês imaginarem, né? Não dá para ser um ator privado que vai propor isso. Então, eu confio muito na liderança intersetorial do governo federal, né? Que tem que ser modelada, estimulada e cobrada para garantir o avanço da saúde digital no Brasil. Eu peço desculpa pelas respostas tão curtas, mas entendo que o nosso tempo esteja no limite. Eu acho que a gente tem mais uns 3 a 4 minutos com 2 perguntas, então, para a gente encerrar. Existe uma grande, o Valfrido fala, existe uma grande resistência dos profissionais da saúde e ao uso da tecnologia, principalmente os que trazem controle operacional. Como desenvolver essa mudança de cultura? Acho que vai um pouco do que você falou, e também, né, passando a palavra para vocês, acho que o próprio MEC e os programas de especialização e pós-graduação, eles têm que formar pessoas. Essa mudança de cultura, ela nasce muito, né, de quando você provê um formador de pessoas. E a gente ainda tem uma carência no país e no mundo, né? Queria até ouvi-los. A gente tem mais de 3 minutos, ainda não virou aqui para mim, em relação a isso. Até essa mudança tem que vir com uma PNIS, que foi atualizada agora, a Política Nacional de Informática em Saúde, a própria estratégia, e o MEC tem que começar a operacionalizar. Márcia, Eli. Deixa a Márcia responder. Alexandre, nesse sentido, o que o pessoal sempre fala, né? A gente escuta a resistência, mas eu acabei de falar do WhatsApp. O WhatsApp é uma tecnologia que o pessoal está usando. Então, o que eu costumo colocar é o seguinte: como qualquer um, independente de ser médico, se é, né, um outro tipo de bancário, né, e tudo mais, quando é que ele vai adotar uma tecnologia? Quando ele vê algum benefício que ele traz dentro do que as pessoas fazem. Então, assim, coletar informação por coletar, isso é um problema geral da TI, tá? Não é específico para a área da saúde. Né? Então, eu já tive, por exemplo, na área de marketing, né, o pessoal quer coletar muita informação do cliente. Coitado, o pessoal do Helpdesk reclama, né, porque grande parte daquilo não vai ajudar no atendimento. Então, assim, a gente tem que começar a fazer também ferramentas pensando em auxiliar, né, o profissional de saúde. Não somente coletar informação para alguma coisa, né? Então, esse alguma coisa, claro que tem toda uma questão do que você precisa, mas retornar isso, porque veja o WhatsApp, é uma tecnologia que traz um benefício, a gente poderia estar coletando informações em cima dele também para fazer, né, diagnóstico e tudo mais, né, todas aquelas outras coisas, né, e o pessoal acaba usando alguma coisa que não serve. Agora, claro, o controle operacional, gente, aí é qualquer um, né? Coloca a folha de ponto. Eu me lembro uma vez lá na faculdade, na faculdade que eu dava aula de processamento de dados, né? E aí resolveram colocar um ponto para o professor. Nossa, todo mundo ficou reclamando. Então, assim, não tem muito jeito, né? O controle operacional, ele é encarado como alguma coisa que está te punindo ou está te controlando de alguma forma. E aí não tem muito jeito, né? Tá? Essas mudanças de cultura, né, não são específicas para médico. Tem muita coisa que eu comecei a estudar nessa questão de comportamento e a gente vê que são comportamento humano, né? Tá? Não específico do médico. Então, é isso que eu tenho que colocar. Primeiro, pensar em tecnologias que auxiliem realmente o profissional de saúde, e dentro disso tem várias possibilidades. Eu acho que a mudança da sociedade 5.0, né, para a sociedade 5.0 vai fazer essa mudança muito grande. Obrigada, Márcia. A última pergunta, então, para encerrarmos, o Álvaro pergunta: qual caminho as startups devem percorrer para promover a interoperabilidade de suas aplicações com Connect SUS, DataSUS e ESUS? Essa é uma excelente pergunta, né? Eu tenho visto, né, gente, essa é excelente, porque as startups de saúde estão conhecendo muito mais de startup e de internet e de processos e de user experience do que conhecendo de saúde.
eu sugiro que elas voltem à bancada, grande parte delas tem que voltar para a bancada, tem que ser interdisciplinar na sua natureza, tem que envolver profissionais de saúde e tem que se aprofundar no estudo dos padrões. Não tem jeito, é uma coisa técnica, ela é chata, mas ela é o caminho para o futuro. A RNDS tem lá um site, no site da RNDS, só procurar no Google que você acha, né? Você acha, ela tem lá como fazer para se integrar à RNDS. Estão faltando algumas coisas? Muito possivelmente estão faltando coisas. Mas se conectem, comecem por aí, estudem e peçam para o Ministério. Entre nos fax do Ministério, manda e-mail para o Ministério, para o DataSUS e pergunte. Tem uma dúvida que não consigo fazer isso, né? Mas o caminho é esse. Conhecimento, gente. Botar a mão na massa. Não dá para fazer sem aprofundar o conhecimento, tá bom? Não dá. É importante. Eu gostaria de acrescentar alguma coisa. Eu escuto muito o pessoal, principalmente de startup, falando: eu quero me conectar à RNDS, mas aí vem a pergunta que eu gostaria de fazer para essas startups, né? Para quê? Por que você quer? O que você quer da RNDS? Então, assim, se conectar só por conectar, gente, não dá. É isso que o Lincoln está falando. A gente tem que ter um objetivo, tá? E, de novo, voltando de novo àquilo, né? Tá? O objetivo tem que ser alguma coisa que eu vou ajudar ou a população, ou o profissional de saúde, mas que eu vá ajudar alguém. Então, se conectar só por conectar, eu acho que fica complicado. Aí não dá nem para saber como é que a gente vai fazer. Mas se eu tiver um propósito e passar esse propósito principalmente para o Ministério, porque uma coisa é você chegar lá para o Ministério e mandar um e-mail falando assim: olha, eu quero me conectar à RNDS, mas você não diz para quê. Outra coisa, não, eu quero me conectar à RNDS porque eu pretendo fazer isso, aquilo, isso vai chamar mais atenção e vai ter o objetivo de que você vai fazer, né? Eu acho que isso é bastante importante, né? Então, dando só essa dica, né, de quando você se conectar, pensar em conectar na RNDS. Então, por isso que o Lincoln falou, estudar padrões, estudar como é que é a RNDS, ver o que ele vai poder te ajudar, né, na sua startup, tá? Obrigada, Márcia. A gente tem mais uma pergunta aqui do Álvaro, mas a gente tem que encerrar, Álvaro. Acho que depois posso até, porque eu estou preocupada com o tempo, a gente realmente tem que encerrar 11h10, que nós atrasamos 11h10, desculpa. Eu sempre brinco com os meus alunos aqui, que é o porquê, para quem e o como, né? Por que eu vou fazer isso, para quem eu vou fazer isso e como eu fazer. Fazer por fazer não tem valor. E a gente viu, como o Lincoln apontou, e Márcia também, que muita coisa que vem da tecnologia, se a saúde não caminha junto, às vezes é tempo e dinheiro perdido. Eu me lembro quando eu me aproximei do grupo da tecnologia mais fortemente, às vezes eu via soluções que pareciam uma novidade, que a gente já tinha essas soluções, né? Até na radiologia bastante assim. Então, acho que é importante realmente essa transdisciplinaridade, né? Acho que esse é o caminho para que a gente tenha o sucesso. Bom, eu encerro aqui, eu queria convidar a Lincoln e Márcia as palavras finais. Não, deixa eu falar primeiro, então, só para agradecer de verdade, assim, se eu dei a impressão de que eu sou apaixonado pelo tema, é porque eu sou apaixonado pelo tema, né? Então, eu me coloco à disposição de vocês para o que vocês quiserem. Agradeço mais uma vez a oportunidade de falar para vocês, tá bom? Muito obrigado. Bom, eu quero agradecer também a oportunidade de ter falado, né, um pouco da saúde digital, né? Sou apaixonada, mas nem tanto quanto o Lincoln, né, talvez, porque realmente, desde do meu início de carreira, eu sempre pensei na tecnologia como alguma coisa para ajudar, né, o profissional de saúde e a população a melhorar a sua saúde, tá? Então, eu também estou à disposição das pessoas aí, se quiserem discutir a respeito disso, né, principalmente com o usuário, como protagonista, seja ele paciente, seja ele profissional de saúde, né, tá? Estou aberta aí a conversas. Obrigada, gente. Bom, obrigada a todos, obrigada em especial a Lincoln e Márcia, né, que foi com eles que eu aprendi um pouco, que eu estou aí nesse mundo digital. Lincoln, então, lá em Brasília, encontramos várias vezes, tenho gratidão mesmo pessoal a ambos. Obrigada, Gisele, pelo convite, obrigada a CESP pela oportunidade de um painel tão especial para todos nós, né, com a comunicação pela plateia, isso é muito legal, que a gente teve aqui interatividade. Encerramos, então, bom dia a todos e bom evento. Obrigada, Bruno, pelo seu suporte. Obrigada.